Não procures o médium dos espíritos benfeitores, qual se fosses defrontado por um ser sobrenatural. Quem se empenha a semelhante adoração, copia a atitude dos companheiros de Moisés, quando se devotam aos ídolos inativos, com a diferença de que a nossa fantasiosa adoração estaria centralizada em torno de um ídolo animado e naturalmente falível. O médium é um companheiro, é um trabalhador, é um amigo, é sobretudo nosso irmão, com dificuldades e com problemas análogos àqueles que assediam a mente de qualquer espírito encarnado. Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um episódio do podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Eu sou Mariana Moura e hoje está aqui comigo Arquimedes Santos. E hoje vamos conversar com Alaor Borges, que além de enfermeiro, é médium, psicógrafo, orador espírita e coordenador de grupos doutrinários. Seja bem-vindo, Alaor Borges. Muito obrigado, Mariana. Obrigado, Arquimedes. Que Jesus nos abençoe a todos nós, os encarnados e os desencarnados. Para nós é uma alegria participarmos desse programa, desse bate-papo com vocês. O prazer é nosso, a alegria é nossa. A gente está muito feliz de ter você aqui. Alaor, sempre que temos um novo convidado, nós pedimos para ele contar a história de como ele entrou no Espiritismo e nós queríamos saber a sua. Então, a nossa história no Espiritismo, ela começou com um irmão meu, consanguíneo, que tinha determinadas manifestações mediúnicas. Ele frequentava determinada casa espírita, inclusive um pouco distante aqui de Uberaba. E na ocasião, eu sempre fui uma pessoa muito incrédula. Eu zoava, brincava, zombava, né, das manifestações que ele relatava, principalmente as incorporações. Simulava que estava incorporando. E um determinado dia, uma noite, eu vi meu irmão aos pés da minha cama, junto com o senhor, mas na realidade não era ele, né? Era espiritualmente falando. E tudo começou por aí. Só que a mediunidade na minha vida mesmo, as primeiras notícias que eu tive sobre mediunidade da minha vida, a minha mãe relata que foi no parto. Nós que somos um pouco mais de idade, na época se usava muitas parteiras. E minha mãe conta que, devido à característica que eu nasci, que a medicina chama de impelicado, que é quando a bolsa gestacional não rompe, a pessoa nasce, entre aspas, encapada, né? Devido à característica que eu nasci, a parteira disse para minha mãe que eu seria um adivinhão, um profeta, em outras palavras, um médium, né? E palavras dela que eu teria uma grande missão para cumprir no mundo, na Terra, né? Então, as primeiras notícias de mediunidade que eu tenho é essa. E na adolescência, esses fatos começaram, principalmente na área de premonição, visões. E no ano de 81 para 82, foi que realmente eu comecei a frequentar a casa espírita e desabrochou a mediunidade do ano de 81 para 82. Primeiro a incorporação e, posteriormente, surgiu a psicografia. Alguns casos, né, de mediunidade, elas são apresentadas de forma muito tranquila, dentro do trabalho da casa espírita, mas outras vezes ela vem acompanhada de muito desconforto, de muitas perturbações. Como foi esse começo para você? Olha, não só no meu caso, mas eu poderia lembrar de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de Ivone do Amaral Pereira, né? No caso do Chico, por exemplo, apesar de ser um
foge um pouco à regra, que é um missionário na área da mediunidade, o próprio Chico passou por esse desconforto, por essa instabilidade psíquica, por essa dificuldade com a mediunidade, né? Ele passou por esse processo. Ele procurou ajuda, inclusive na época ele era católico, ele pediu ajuda para os padres, enfim. O Divaldo Pereira Franco a mesma coisa, e comigo também a mesma coisa. Quando eu comecei realmente, eu senti esses sintomas que eu relatei, eu procurei a casa espírita. Antes de procurar a casa espírita, depois que eu procurei, passei por um período assim de perturbação, um período de instabilidade psíquica, um período assim de deseducação mediúnica, em que às vezes os espíritos se manifestavam em qualquer lugar, sentia a influência, a presença deles, né? E não tinha um autocontrole sobre a questão mediúnica. Então passei por esse processo também, mas lembrando que vários desses médiuns passaram também, o Chico, o Divaldo, enfim, né? E você comentou a respeito da tua incredulidade antes de ser médium. Fala um pouco a respeito disso. Você tinha uma religião antes, sua família? Como foi esse processo? Então, a minha família é católica. Eu fui católico até os 16 para 17 anos, desabrochou a mediunidade. Então, até os 16 anos eu fui católico. Frequentava a igreja com meus pais, né, com meus irmãos. Então, eu tive, sim, uma formação católica. Mas, em relação ao espiritismo, eu nunca tive nenhum interesse, nunca estudei nenhum fenômeno mediúnico. Aliás, eu desacreditava dessas questões, né? Por isso que eu disse que realmente eu tive esse problema com a incredulidade. E, inclusive, até o presente momento, essa característica continua. Alora, você trabalha atualmente, né, com qual tipo de mediunidade e qual é a sua maior dificuldade dentro desse trabalho? Então, o nosso trabalho na área da mediunidade, ele praticamente se definiu, né? Eu gostaria de deixar claro que essa definição não é uma escolha do próprio médium, mas ele foi definido pela própria espiritualidade na área da psicografia. Eu trabalho com a psicografia, é a mediunidade predominante no meu caso, mas trabalho também com a psicofonia, né? Com a incorporação. E, paralelamente ao exercício dessas faculdades mediúnicas, é evidente que o médium vivencie outras experiências mediúnicas. Por exemplo, a audição mediúnica, no momento da psicografia, ela fica potencializada, a própria evidência, né? Então, são percepções que ocorrem de maneira assim, concomitante no momento ali do exercício da psicografia, principalmente, no meu caso, voltado para as cartas, né? Então, isso é muito comum acontecer naquele contato que temos previamente com as pessoas antes da própria psicografia. A maior dificuldade que eu posso dizer que eu tenho é a questão de perseverar, né? Continuar se dedicando mesmo, continuar com a disciplina que o trabalho exige. E a maior dificuldade, às vezes, é me manter preparado, uma preparação prévia, né, para poder facilitar o intercâmbio com os espíritos. Porque nem sempre nessa vida nossa, essa vida corrida, essa vida de intensos compromissos, eu queria frisar que eu ainda trabalho profissionalmente, né, além de ser casado, além de ser pai, além de ser avô, enfim. Então, nem sempre a gente dispõe de uma tranquilidade mental, que seria o ideal para oferecer aos espíritos, para eles poderem nos utilizar de maneira mais eficiente, né? Então, Alora, de certa forma, dá para a gente dizer também, né, que a responsabilidade do médium vai além do tratamento em si, né? Digamos, médium que aplica passe, no caso seu, que você trabalha com carta consoladora, né? A tua conduta moral, o seu dia a dia, e acaba influenciando no seu trabalho também? Sim, influencia muito, né? Nós lembramos que a mediunidade, como diz o próprio Allan Kardec, a mediunidade propriamente dita, ela independe do fator moral, né? Ela depende de uma predisposição orgânica.
Mas nós lembramos que as companhias espirituais do médium vai depender, sim, da sua postura moral, da sua conduta, do seu comportamento, né? E a gente queria lembrar que nós não somos médios especificamente naquela 1h30, 2, 3 horas de trabalho espírita, né? Nós somos médios 24 horas, né? Fora do corpo, é muito comum esse exercício continuar, né? Muito interessante você ter falado, Alaor, a respeito da indisciplina mediúnica. Você comentou a respeito disso, e a gente sabe que tem pessoas que incorporam fora da casa espírita. Me diz uma coisa, você já teve esse período? Como que é isso na sua vida agora? Tive sim. Como eu te disse, nós começamos o trabalho como médium, desabrochou a mediunidade, de 16 para 17 anos. E quando eu fui na primeira casa espírita, depois daquele episódio que eu contei, que aconteceu, que eu vi o meu irmão espiritualmente na beirada da minha cama, acompanhado de um senhor, nesse mesmo dia eu amanheci vivenciando alguns fenômenos mediúnicos mesmo, né? E aí me levaram a uma casa espírita, e depois que eu saí dessa casa espírita, não tinha nenhuma experiência nesse sentido. Lá aconteceu incorporação, inclusive eu gostaria de deixar claro, incorporação inconsciente. Eu tive experiência com a incorporação inconsciente. Aí depois dessa incorporação inconsciente, depois de vários dias na minha vida, na minha casa, na rua, essas incorporações, elas aconteceram de novo, que eu não tinha aquele domínio, não tinha o conhecimento, não sabia como lidar com aquilo ali. Então elas aconteciam, eu incorporava na rua, em algumas ocasiões tive que ser levado para alguém, algum espírita, para poder orientar, para poder tirar, entre aspas, aquela incorporação, para a gente aprender a lidar com aquilo ali, né? Então foi muito comum isso na minha vida. Isso aconteceu sim. E acontece com tantos outros. Mas o caminho para a gente conseguir o equilíbrio que a gente busca é procurar uma casa espírita, né, bem orientada, né, uma casa espírita que se volte para a codificação kardeciana, né. Nós não vamos usar o termo kardecismo, né, kardecista, porque é até um termo impróprio. Como diz o Divaldo, quando a gente fala espiritismo kardecista, está parecendo que a gente está abrindo assim, um pressuposto para outro tipo de espiritismo. A gente sabe que não existe espiritismo A, B e C, existe espiritismo, né? Em mediunidade, né, a gente ouve falar sobre a forma que ela acontece, né, que ela aflora e tal. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre animismo, né? Talvez não seja de conhecimento de todos, mas eu acho que é um tema que em mediunidade é bem comum. Então, muitas pessoas confundem o animismo com a mistificação, né? Mistificação é uma coisa, animismo é outra. A mistificação é uma mentira, né? O animismo, eu poderia dizer assim, de uma maneira bem simplória, todo processo mediúnico que envolve a participação de espíritos é mediunismo ou mediunidade. E todo processo em que o que prepondera é o próprio encarnado é animismo. Por exemplo, nós temos alguns fenômenos que são anímicos e muitas pessoas consideram como mediúnicos. Por exemplo, a clarividência é um fenômeno anímico. A própria evidência pode ser um fenômeno anímico. O desdobramento, né, é um fenômeno anímico, né? Por exemplo, se a gente pegar nas passagens do Evangelho, eu gosto de citar muito isso, né? Muitas pessoas chegou a dizer que Jesus era médium. Jesus, propriamente falando, ele é considerado, como o próprio Allan Kardec comenta, né, lá em Gênesis, uma nota de rodapé, ele pode ser considerado um médium de Deus, mas propriamente falando, Jesus era o maior exemplo de uma pessoa que tinha a força anímica, o animismo dele, assim, de maneira bem exacerbada. Por exemplo, naquele episódio em que ele sai junto com os apóstolos, ele divide os apóstolos, manda um para um lugar, outro para outro, e fala para dois deles, fala assim, vocês vão descer até uma comunidade, vocês vão encontrar uma jumenta amarrada numa árvore,
e nessa árvore vocês vão encontrar uma determinada pessoa e vocês vão dizer que o Senhor está precisando daquele bolinho emprestado e tal e tal. Os apóstolos descem e encontram exatamente a mesma cena que ele descreveu. É mediunidade? Não. A força anímica de Jesus, ele teve essa clara evidência do local, enfim, né? E ele descreveu o que aconteceu. Então, aí é um exemplo de animismo. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, nós estudamos recentemente, né? Falando sobre o animismo. Então, lá tem assim, um capítulo bem interessante que fala sobre esse assunto, né? Aqueles médiuns que, às vezes, eles estão tendo uma manifestação supostamente mediúnica, mas é uma manifestação anímica, a própria alma do médium se comunicando, né? Então, os fenômenos anímicos diz respeito aos próprios recursos da própria pessoa, não envolve espíritos. Quando envolve espíritos, é mediunismo. Outro exemplo que a gente lembra é de Uri Geller, né? Uri Geller é um exemplo de uma pessoa que tem a força anímica, que consegue atuar na matéria, mas ele próprio fala que existem ocasiões que os espíritos participam no processo. Então, tem participação espiritual dos espíritos, mediunismo ou mediunidade. Vamos agora falar um pouco das cartas que você recebe, né, psicografadas. Elas servem de alento, de conforto para muitas famílias, mas qual é o verdadeiro propósito dessas cartas, dessa tarefa de mediunidade das cartas? É só levar alento, conforto? Tem outra coisa por trás? Olha, com o tempo, eu pessoalmente fui percebendo que essas cartas, elas têm assim, uma importância muito além da nossa percepção, da nossa concepção. A maior finalidade dessas cartas é evidente que é o consolo, né? É o consolo, é o conforto espiritual. Imagina você temporariamente se separar de um filho e de repente você reencontra em uma carta aquele filho ali com todas as evidências que ele sobrevive, que ele está vivo, enfim, né? Que ele não morreu. Então, o que prepondera mais é o conforto, é a consolação. E, por outro lado, quando a gente pensa em espiritismo, de maneira geral, o espiritismo é o consolador prometido. Então, esse é um aspecto de consolação da doutrina. Por outro lado, essas cartas também, elas acabam enfraquecendo a presença do materialismo entre nós, porque as pessoas vão recebendo essas cartas, às vezes pessoas incrédulas, pessoas que não creem em Deus, né? Pessoas que não creem em nada e de repente recebem essas cartas, tem certeza que a vida continua, a pessoa se modifica, a pessoa acaba prestando um grande serviço para a sociedade, para a humanidade. Eu me lembro com o próprio Chico que muitas mães que recebiam essas cartas, elas se transformavam em verdadeiras heroínas na área da caridade, né? E conosco também, com os outros médicos, a gente acompanha isso aí. A pessoa passa por um processo de notória transformação, uma ressuscitação, entre aspas, e depois, às vezes, se envolve com muitos trabalhos. Tantas delas chegam até fundar casas espíritas e investem muito, né? Na área social, na área da caridade, enfim. Então, tem aspectos que a gente, às vezes, não considera em relação a essas cartas. Você respondendo essa questão, me veio, para me fugir o nome, assim, eu não tenho certeza, mas é Célia Diniz, né? Que aparece no filme As Mães de Chico Xavier, é um romance, né? Aquele filme é uma história contada de como que funcionava o evento das cartas consoladoras, né? Essa mãe, se eu não me engano, ela acabou fundando o centro, né? Assim como você disse. Conheço essa mãe. Essa mãe mora em Pedro Leopoldo, né? Célia Diniz. Ela, inclusive, além de oradora, assim, de renome no meio espírita, né? É escritora também, viu? Ela escreveu um livro muito, muito lindo, um livro muito, muito bonito. Se eu não me engano, eu vou arriscar falar o nome. Depois, se vocês observarem que está errado, pode corrigir, pode falar, tá? Na hora que forem pesquisar.
Se não me engano, se tiver até jeito de olhar aí, confirmar se é isso mesmo, me parece que é Superando a Dor da Morte, alguma coisa assim, tá? Da Célia Diniz. É um livro maravilhoso. Eu cheguei a lê-lo, né? É muito interessante. Então, a Célia Diniz, sim, ela depois da perda desse filho, ela perdeu o filhinho que chamava Rangel, num acidente de bicicleta, que a empregada dela saiu para passear com ele caiu da bicicleta, teve um trauma na cabeça e acabou desencarnando. Então, a Célia Diniz, ela tem um envolvimento muito intenso na área do espiritismo, né? E principalmente depois dessas cartas, enfim, né? Eu vi aqui, praticamente você acertou, Vencendo a Dor da Morte. Tá certo, isso, é isso. E outra dúvida só também, Alaor, o médium, né, o responsável por trazer a mensagem aqui para o plano físico, né, ainda que o espírito seja o autor da carta, o médium, como passa pelo psiquismo dele, existe algum risco de interferência nessa comunicação? O médium sempre deixa alguma coisa além do que passa por ele para se materializar de certa forma, né, na carta? A sua pergunta é muito assim oportuna, muito interessante. É isso mesmo, o médium, a gente lembra, inclusive teve até um espírito que escreveu um livro por nosso intermédio que chama Parceria Mental. Na realidade, um processo mediúnico, o médium é um parceiro do espírito. Não tem como isolar o médium e nem como isolar o espírito. Um é parceiro do outro, então é uma parceria mental. É evidente que numa carta mediúnica irão aparecer traços de linguagens habituais do médium e às vezes vai aparecer traços de linguagens habituais do espírito. Quando a Mariana perguntou, né, sobre a maior dificuldade, aí eu posso falar qual que é a maior dificuldade, no meu caso, com as cartas. É exatamente traduzir aquilo que o espírito está escrevendo, traduzir, interpretar com a maior fidelidade. Porque você também fez um comentário aí interessante, às vezes o espírito quer ir além naquilo que está transmitindo, mas o médium freia, o médium não permite, o médium fica com receio de estar interferindo e tal, porque a maioria dessas cartas, apesar do médium ficar semiconsciente, que é o meu caso, que é o que a gente chama de mediunidade semimecânica, durante o processo que eu estou recebendo, eu estou consciente. E é uma semiconsciência. Depois que acaba o processo, eu tenho que ler como qualquer pessoa a carta, eu não sei o conteúdo. Então, naquele processo que eu estou escrevendo, eu tenho consciência. E como eu estou na condição de intérprete, é natural que aquilo ali passe na minha cabeça para filtrar, enfim. Então, é muito difícil essa filtragem, sim. E, às vezes o médium retém coisas que não deveria, não permite, e era mesmo aquilo que o espírito queria manifestar. Por exemplo, Chico Xavier comenta, não sei se vocês conhecem essa passagem, ele comenta que lá em Pedro Leopoldo, ele estava regando uns alhos lá, e de repente ele sente a presença de Augusto dos Anjos, né? Aquele poeta, né? Famoso. E ele fala que recebeu assim, o poeta ia falando para ele coisas extraordinárias sobre planetas, galáxias, isso, aquilo, e ele ficava assim, encantado, né? Com aquela beleza toda. E posteriormente ele recebeu pela psicografia, ele comenta que houve uma redução daquela beleza no processo mediúnico. Então isso é muito comum de acontecer. E quando às vezes um pai chega, uma mãe chega, a mãe quer encontrar 100% o filho ali naquela carta, pelo Chico talvez ela conseguiria, mas por mim, sem nenhuma falsa modéstia, a gente está ali para interpretar, mas não consegue interpretar com aquela eficiência toda que o Chico interpretava. Eu queria deixar frisado também que mesmo os médiuns mecânicos interferem nas comunicações. Alô, nos dias de encontro, né, para psicografar essas cartas, existe alguma preparação? Se existe, como ela se dá? Olha, o ideal seria que o médium dispusesse de algum tempo de recolhimento, de reflexão, de oração, né, de isolamento assim, no sentido de ficar recolhido, ficar refletindo, ficar procurando a sintonia
com o plano espiritual, né? O ideal seria essa preparação. Mas, como eu disse, devido à correria do dia a dia, nem sempre isso é possível. Ontem mesmo eu participei de um trabalho aqui na cidade de Uberaba, de cartas consoladoras, e a Casa Espírita estava fazendo lá aniversário. Eu me lembro que eu cheguei na minha casa às 5 horas da tarde, não foi possível tomar banho, 6 horas eu já tinha que estar lá no local, então foi tudo muito rápido, nem houve possibilidade desse preparo. O ideal seria sim esse preparo, se possível até dar uma deitada, uma relaxada, uma descansada, né? Um preparo mental para facilitar o trabalho com os espíritos, mas nem sempre é possível, né? Mas o ideal é isso. E tem a dúvida também, né? Você trabalha com uma equipe espiritual, né? Não é só você, como você disse, né? Tem o espírito que vai passar a mensagem, os mentores no outro plano que também participam do trabalho. Você tem algum relato para trazer a respeito disso, de como que funciona essa organização no plano espiritual? Então, eu gosto sempre de comentar, assim, do ponto de vista, assim, para a gente ver o quanto que a gente tem que respeitar, entender a hierarquia, né? Eu gosto de lembrar daquela frase do Chico: o telefone toca de lá para cá. Quando o Chico fala que o telefone toca de lá para cá, é uma pessoa que sabia o que estava dizendo, né? Embora hoje em dia a gente ouve algumas pessoas se aventurarem a criticar Chico Xavier, né? Então, quando ele fala que o telefone toca de lá para cá, é hierarquia, é respeito, né? É confiança que o trabalho pertence à espiritualidade, não pertence ao médium. O médium é apenas um instrumento. Se eu não estou correspondendo àquilo ali que eles esperam, a expectativa deles, eles procuram outro. E vão achar melhor do que eu, né? Então, na realidade, o médium ele está como instrumento, mas o trabalho pertence ao plano espiritual. Então, quem define, quem vai comunicar é a equipe do médium. Tem a equipe do médium, né? Geralmente, no meu caso, nós temos uma benfeitora espiritual de nome Irmã Valquíria, que é uma freira, né, já desencarnada. Então, a Irmã Valquíria, nas cartas que a gente recebe, sempre os espíritos comentam que ela está ali dirigindo. Então, ela que dirige, ela juntamente com a equipe, porque é uma equipe maior também, juntamente com a equipe define quem é que vai comunicar, quantas comunicações vão ter, quem vai comunicar, né? Às vezes eles preparam esses espíritos para se comunicarem até antes, né? Uma vez os espíritos me disseram também, e devido às coisas que aconteciam ali no momento que a gente tem aquela conversa rápida com as pessoas, né, que a gente chama de acolhimento, parece que quando uma mãe chegava perto de mim com um determinado nome de um filho pedindo uma carta, eu chegava a ter certeza que já tinha recebido aquela carta. Eu lembro que uma vez eu cheguei a discutir com a mãe, entre aspas, né, discutir no sentido assim de questionar. Ela queria uma carta do filho, eu falei: mas a senhora já recebeu carta por meu intermédio, né? Ela falou assim: nunca. Eu falei: só tem certeza? Ela falou assim: tenho, é a primeira vez que eu venho aqui. E o rapaz comunicou, e eu já tinha certeza que conhecia aquele espírito. Então os espíritos dizem que em algumas ocasiões, em algumas não, em todas, em que eu vou para fora, viajar para fora, eu sou retirado do corpo antes, tenho contato com esses espíritos para facilitar o intercâmbio. Então, por detrás ali dos bastidores desse trabalho, tem muita coisa interessante. Por exemplo, as comunicações. Nem sempre, às vezes, um filho que comunica não é propriamente o filho. Pode ser um avô que veio no lugar dele, assinou por ele. Pode ser uma avó, pode ser um tio, pode ser uma tia, pode ser um próprio benfeitor, né? Então, é bem interessante mesmo esse outro lado que a gente não percebe. E também a gente tem que pensar que existe o lado da matéria. Existe a equipe trabalhando do outro lado e a pessoa que precisa ir receber também. Eu acho que é uma arquitetura, né? É um trabalho muito grandioso mesmo, né? Envolve, assim, muitas pessoas mesmo esse trabalho, né? Por exemplo, evocação. Muitas pessoas pensam assim que o médium faz a evocação. A gente lembra que o Chico nunca foi favorável à evocação, o próprio Emmanuel também não, o próprio André Luiz também não. E aqui em Uberaba uma vez, não em Uberaba, mas duas pessoas, uma de Uberaba e outra de uma cidade por perto do estado de São Paulo, elas tiveram um período assim, de intensa polêmica no jornal que circulava aqui na época.
discutindo a respeito da evocação. E dizia que André Luiz Emmanuel estava contra a opinião de Kardec, que Kardec fala a respeito das evocações, né? Só que a gente lembra que Allan Kardec viveu um período atípico, um período em que era necessário mesmo evocar, um período investigativo, né? Totalmente diferente do nosso período hoje. Mas a gente lembra que nessas cartas, quando uma mãe vem pedir uma mensagem, um pai vem pedir, uma esposa vem pedir, a primeira pessoa que evoca é o próprio familiar. O familiar evoca e o espírito vem, né? E depois o médium dá uma ajudadinha ali, faz uma prece e o espírito consegue, às vezes, comunicar. Ou às vezes não consegue, né? Eu queria abordar um tema agora, Laura, que é muito comum nos dias atuais, que é a tecnologia. E é possível pensar numa psicografia pela internet? Uma live, por exemplo? Olha, eu sei que tem pessoas que dizem que realizam esse trabalho, né? Nós respeitamos a postura dessas pessoas, mas eu acho assim, muito complicado, né? Eu costumo dizer, as pessoas até me questionam por que eu não faço trabalho à distância, eu não recebo cartas à distância, né? Eu costumo dizer que presencial já é complicado, imagina a distância, né? A distância é muito mais complicado, né? Então, eu pessoalmente, eu e tem alguns colegas também, né, que atuam nessa área, eu pessoalmente, eu não faço esse trabalho à distância. Eu não tenho assim, um conhecimento tão profundo para dizer, mas eu posso comentar que se presencial já é complicado, imagina a distância, muito mais complicado ainda, né? E a distância também, a gente não está próximo da pessoa, dos bastidores ali, para avaliar a seriedade, para avaliar tudo isso, né? Então... Eu acompanho o assunto mediunidade, me interessa bastante, né? Sempre... É aquele negócio que falam aqui para a doutrina espírita, uns vão pela dor, outros pelo amor e outros pela curiosidade. Talvez eu vou pela dor e pela curiosidade. Eu tento acompanhar bastante, né, o que acontece de estudo em relação à doutrina, à mediunidade. Eu sei que na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, tem um núcleo, né, o NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade, que é liderado pelo Dr. Alexander Moreira. E eu ouvi dizer que você participou de uma pesquisa com eles em relação à sua mediunidade? Sim, o Dr. Alexander Moreira e a equipe dele, né, nós participamos de uma pesquisa, sim, lá na cidade de Juiz de Fora, né, com o Dr. Alexander. O Dr. Alexander é um psiquiatra, né, professor, né, e é um espírita muito requisitado, um orador de renome. Ele é assim conhecido mundialmente, né, em vários países, enfim. Ele já fez pesquisas com outros médios na área da mediunidade, enfim. Então nós participamos, sim. Ele nos convidou, e quem foi o intermediário dessa pesquisa que ele quis realizar conosco foi o pesquisador Guilherme Velho, que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar. O Guilherme Velho nos apresentou e ele pesquisou, fez a pesquisa com 3 médiuns, né, de psicografia, que recebem cartas. Foi assim, eu costumo dizer, ele falou assim para mim, olha, a gente tenta reproduzir o máximo o seu ambiente, o seu local de trabalho. Ficou provado que quanto mais o médium tem assim, um ambiente próximo daquilo que ele está acostumado, o êxito é maior. Sim, foi mais ou menos igual, né? Foi bastante tenso mesmo, você imagina. Eu, geralmente, quando eu faço essas entrevistas que o pessoal fala de maneira errada, né? Que eu entendo como acolhimento, aquele período rápido que eu converso com cada pessoa, né? Em que as percepções mediúnicas se afloram, e é ali que a espiritualidade está triando, né? Então, naquele período ali, eu sempre estou acostumado a trabalhar sozinho. Eu entro numa sala sozinho, de porta fechada, atendo um por um, fica uma pessoa na porta, controlando quem entra, quem sai. E nessa pesquisa, estava o próprio Dr. Alexander do meu lado, com a prancheta na mão. Na minha frente tinha uma outra pesquisadora, não sei se é bióloga ou o que é, são uma equipe multidisciplinar, né?
ela ficava com uma prancheta na mão também, olhando para mim. Na minha frente tinha uma câmera, atrás de mim tinha uma outra câmera, instalado em mim tinha um aparelho. Então, não era um ambiente que eu estava acostumado. Eu me lembro que houve um momento lá, assim, eu queria até elogiar o trabalho dele, o trabalho da equipe, um trabalho super sério, né, científico mesmo. Houve um momento lá que eu tenho diabetes, né, e às vezes quem tem diabetes urina muito, então é natural quando eu estou atendendo as pessoas, eu bebo água e tal, depois eu saio, tem necessidade de ir no banheiro. Aí ele perguntou, antes de começar o trabalho, ele perguntou assim, você quer ir no banheiro? Eu peguei e falei assim, não, agora não, geralmente depois eu vou. Aí ele perguntou de novo, eu vi que ele estava meio assim constrangido. Ele falou, você quer ir no banheiro? Eu falei, não, agora não. Aí ele falou, você vai ter que ir agora, porque depois que terminar o trabalho, você não pode sair para lugar nenhum. Onde você for, a gente vai atrás. E agora, se você quiser ir agora, pode ir, mas alguém vai te acompanhar. Aí eu fui, uma pessoa me acompanhou até a porta, tinha uns aparelhos ligados em mim, enfim, foi bem tenso. Aí a hora que eu fui para o salão para fazer o trabalho, tinha várias pessoas nas primeiras cadeiras, médicos, biólogos, estudantes de medicina, psicólogos, enfim, tudo com prancheta na mão, fazendo anotações, e as próprias pessoas que participaram dessa experiência não eram pessoas assim que me conheciam, nem sabiam meu nome, não sabiam de que cidade que eu era, eu não pude ter contato com ninguém. Geralmente a gente chega no centro espírita, lembrado do próprio Arquimedes, né? A gente chega no centro, às vezes vê lá a Mariana, abraça, cumprimenta. Eu entrei com ele assim, não cumprimentei ninguém podia chegar perto de mim, nem eu perto de ninguém. Já fui para a sala, para onde eu ia ser o trabalho. Depois, quando recebeu a psicografia, ali na mesa, minha esposa foi comigo, na hora que recebendo essa psicografia, terminou o Espírito Silvio, já pegava da gente ali, dela, ia para uma outra sala lá para o fundo, parece que fazia ou xerox, ou scanner, não sei, enumerava e depois devolvia para a gente. Então foi assim um trabalho bem meticuloso mesmo, muito assim, a equipe dele, principalmente o Dr. Alexander, uma pessoa maravilhosa, um estudioso assim, uma pessoa que acrescenta muito para o espiritismo. E eles concluíram, depois essa matéria foi publicada numa revista científica. Depois eu posso até passar para vocês, né? Acho que eu ainda tenho esse material. E foi publicado, sim. Eles ficaram assim satisfeitos com as evidências de que a vida continua. Enfim, foi um trabalho muito interessante. Fora das suas atividades, né, como médium, a gente pode dizer que você leva uma vida normal? Diz um pouco a respeito da sua vida, seu dia a dia. Então, eu posso dizer que eu pessoalmente, né, eu levo uma vida normal, sim. Tenho aquele compromisso com a casa espírita durante alguns dias da semana, tenho compromissos com viagens, mas eu tenho uma vida normal. É evidente que as nossas percepções mediúnicas, como eu disse, estão sempre abertas, né? É evidente que a gente sente presença de espíritos na nossa residência ou em algum lugar, enfim, né? Mas é uma vida normal. Com o tempo, o médium vai aprendendo a lidar com isso, né? O médium vai aprendendo a separar, né? Qual que é o momento de dar passividade, qual que é o momento de permitir uma comunicação, de permitir que uma percepção se intensifique mais, de não permitir, né? Mas eu posso dizer que sim, leva uma vida normal, sim. Você comentou também sobre a irmã Valquíria, né, a mentora do espiritual, do seu trabalho. Poderia comentar um pouco sobre ela e também sobre o centro que você trabalha, né, que também leva o nome dela? Então, a benfeitora espiritual irmã Valquíria, ela surgiu na nossa vida bem cedo, quando a gente começou o trabalho da psicografia. E ela surgiu lá na ocasião, e depois ela continuou, e com o tempo ela foi se identificando, né, como benfeitora, responsável pela atividade. As raras vezes que eu a vi, porque às vezes a pessoa pensa que o médium vê o benfeitor assim, de uma maneira muito contínua, né? Não é o meu caso. As raras vezes que eu a vi, ela sempre estava com hábito de freira, né? Ela chegou a dizer que ela não era uma freira comum, ela foi madre, né? E aí vi as características dela de maneira normal, né? E quando eu comecei a ter esse contato mais intenso com ela me disse que a gente tinha que realizar algum trabalho junto, e principalmente a questão da casa espírita,
Aí ela sugeriu que nós fizéssemos alguns trabalhos sociais. E para fazer esses trabalhos sociais, nós tivemos que fundar a Casa Espírita. Então, a Casa Espírita, Lar Espírita Irmã Valquíria, da cidade de Uberaba, foi fundada por mim, e juntamente com uma outra amiga, que chama Maria Elisete. Nós tivemos alguns problemas, assim, no lugar que frequentávamos, e nós resolvemos fundar essa casa para dar continuidade ao nosso trabalho, ao nosso propósito. Uma coisa, assim, que me chamou muita atenção na época, foi quando ela disse que se eu conseguisse concluir parte daquilo que eu prometi, para eu nunca imaginar que eu seria uma pessoa boa, uma pessoa diferenciada no movimento espírita, mas que eu estava tendo a oportunidade de resgatar através do trabalho, através da mediunidade, compromissos kármicos anteriores, né, de vidas passadas. Então, a benfeitora espiritual Irmã Valquíria, ela surgiu bem cedo na nossa vida, e nós fundamos a casa aqui em Uberaba, que leva o nome dela, né? Estamos aí trabalhando aí nessa casa aqui na cidade de Uberaba. Alô, quem busca, né, essas cartas de consolação de um ente querido, como eles devem fazer? Existe algum lugar que tem já uma agenda determinada, onde você divulga a tua atuação na psicografia dessas cartas? Então, eu tenho assim uma dificuldade, eu nunca quis ter redes sociais, eu não tenho redes sociais, né? Alguns médios têm, divulgam pelas redes sociais deles, Instagram, essas coisas, enfim, Facebook, eu não tenho nada disso. Então, para falar a verdade, até não existe não tenho divulgado esses dias de reuniões, não. A gente deixa claro que as nossas reuniões são às quintas-feiras aqui na cidade de Uberaba. Então, toda quinta eu estou por aqui, né? Quinta-feira, a partir de 18 horas, né? Eu trabalho profissionalmente, depois do trabalho eu vou para a Casa Espírita. Então, a gente já tem essa divulgação. E outra coisa, as pessoas que interessam ir lá na nossa casa, no caravana, enfim, elas já acostumaram, elas entram em contato por telefone e aí fala com alguém do centro, às vezes as pessoas passam para minha esposa ou passam para nós, e aí é agendado. Então, geralmente, eles agendam previamente. E as viagens que a gente faz por várias regiões, inclusive nós estaremos em São Paulo, as casas entram em contato com a gente, as pessoas responsáveis, né, ajustam o convite, enfim, e fica marcada a data e a gente cumpre esse compromisso. Mas não tem, propriamente falando, uma agenda, não. Deveria ter, né, mas não tem, não. Essa vinda sua em São Paulo é em Santo André, não é? Já tem a data? Você poderia passar? Sim, vai ser... Dia 15 eu estarei lá em Santo André, né? E no dia 16 eu vou estar num centro espírita ali perto ali da Anhangamelo, ali, né? Naquela região de São Paulo ali. Um dia 15, outro dia 16. É no Semeador em Santo André, né? Você vai? No Semeador. Alô, você também psicografa livros. E existe um livro que você psicografou, Mensagens do Edgar Armon, e eu queria que você trouxesse, comentasse a respeito desse livro. Então, esse livro do Edgar Armon, ele foi escrito principalmente nas reuniões mediúnicas que nós fazíamos aqui na nossa casa mesmo, na nossa residência, que era um trabalho de perguntas e respostas para os espíritos através da psicografia. Nós fizemos esse trabalho durante 10 anos antes de fundar a nossa Casa Espírita. Não que eu fazia reuniões mediúnicas na minha casa, eu participava de reuniões mediúnicas em outra Casa Espírita, e esse trabalho era um trabalho complementar, sugerido pelos próprios espíritos para o exercício da psicografia. E nessas reuniões, principalmente, a maioria dessas mensagens foram escritas em reuniões íntimas. No final, o espírito aparecia, e o que me tocou bastante, que eu só fui descobrir que era o Edgar de Armon depois de muito tempo, porque ele usava o pseudônimo de Rufus, usava esse pseudônimo. E eu só fui saber quem era o verdadeiro autor quando a editora pediu o prefácio, né, para o livro. Aí ele prefaciou e se identificou. Aí foi que eu fiquei sabendo que era ele.
Então, ele escreveu várias mensagens sobre mediunidade por nosso intermédio, né? E aí surgiu esse livro, Parceria Mental, que é bem interessante. E ele começou a escrever um outro sobre obsessão também, mas continua, às vezes isso acontecia com o Chico, acontece comigo, não sei se com outros médios também acontece. Então, sim, nós temos alguns livros publicados, provavelmente em torno de uns 18 livros já. E da mesma forma como o telefone toca de lá para cá, é no tempo deles também, né? No tempo deles. Eu já vi por vários médios, às vezes eles começarem uma obra e demorar para concluir. A própria Ivone comenta isso, né? No livro Memórias de um Suicida. Se não me engano, ele ficou arquivado por 30 anos, né? Então eles vão escrevendo aos poucos, eu não sei assim muito critério. Às vezes eles escrevem determinada obra, não publica. Isso acontece muito comigo, né? Você falou a respeito da sua vida fora da mediunidade. E eu queria saber como que é a relação da sua família com a sua mediunidade. Então, a minha família com a minha mediunidade é uma relação boa, porque a minha família é espírita, a minha família assim, mais próxima, que é a esposa, filhos, né? A minha família é espírita. Então, a minha esposa, além de ser espírita, ela me acompanha, geralmente me acompanha nas viagens, né, que eu faço em relação às cartas, então ela está sempre acompanhando. Então, uma relação tranquila. É lógico que, como eu tenho duas filhas que são, assim, mais adolescentes, quer dizer, não são mais tanto adolescentes, né, está com 28 e 29, mas as filhas às vezes cobram, né, às vezes chega momentos que não entendem. Por exemplo, eu sempre viajei para o Rio de Janeiro, faço várias viagens para o Rio de Janeiro. Então, durante mais ou menos uns 20 anos, eu fazia viagem para o Rio de Janeiro para fazer o trabalho com as cartas. E eu ia exatamente, não tinha como escolher outro dia, que era uma programação deles, eu ia exatamente no período de aniversário da minha filha. A minha filha, durante 10 anos eu fui, ou mais. Minha filha uma vez me cobrou, falou assim, você nunca está aqui presente no meu aniversário, mas a gente lembra que a questão do exercício da mediunidade, conforme a própria Joana de Ângeles comenta, se um médium consegue levar com responsabilidade um trabalho desse caráter, com disciplina, com amor, com devoção, ele consegue, às vezes, realizar 2 encarnações em uma só, né? Então é uma outra vida, é uma vida paralela. Eu costumo dizer que eu tenho 2 vidas, a minha vida como uma pessoa normal, com trabalho, com família, enfim, e a vida na área da mediunidade, do espiritismo, o comprometimento com o espiritismo, né? Então, às vezes, existe, assim, alguns conflitos, né? Mas nada, assim, tão grave, né? Que a gente aprende a relevar, né? Você falou a respeito um pouco do mecanismo, de como funciona o mecanismo da psicografia para você. Conta um pouquinho para a gente, porque muitas pessoas acho que não têm essa noção de como que é. Você ouve, você sente, a comunicação com o espírito é extremamente clara, não é? Como que isso chega para você? Então, a gente queria lembrar que, como a minha área, a especialização, entre aspas, é a psicografia, a gente queria lembrar que a psicografia ela acontece em várias modalidades, né? A gente lembra que existe a psicografia mecânica, né? Em que o espírito toma o braço inteiro do médium e escreve. Geralmente, o médium não tem consciência do que escreve, só vai ter consciência depois do ato da escrita, a mediunidade mecânica. Existe a mediunidade semicânica, em que o médium sente que parte do seu braço é tomado pelo espírito, mas ele tem uma consciência conforme ele vai escrevendo, né? E tem também a psicografia inspirada, né? Seria assim, o espírito vai produzindo essa psicografia de maneira bem devagar, bem vagarosa. Por exemplo, de repente ele projeta na sua cabeça um lago, um gramado em volta, né? Flores, e ele vai criando aquelas imagens e vai te ajudando, inspirando, e você vai produzindo. Tem a mediunidade inspirada. E tem a intuitiva, que é um processo mais acelerado, que o médium vai ouvindo e vai escrevendo.
Então, a psicografia ela é muito assim, eu posso dizer que ela é muito assim, é uma manifestação muito intensa, ela acontece de várias modalidades. Por exemplo, quando eu atendo as pessoas com as cartas, né, é muito comum as pessoas entrarem e eu ter visões. Vou dar um exemplo, e os espíritos sempre comentam comigo que esse é um maior exemplo que deveria ter tido confiança, né? Eu me lembro que mais no começo, quando eu comecei a trabalhar com a área da psicografia com as cartas, eu atendi uma senhora e enquanto uma outra senhora ia entrar para ser atendida, eu tive uma visão, os espíritos produzem quadros fluídicos também na minha frente. Não sei se vocês lembram, vocês são mais novos, mas talvez vocês já ouviram falar. Passou há muitos anos atrás uma novela que se chamava O Profeta. Não sei se vocês lembram da televisão. Lembram lá que o ator, que na época era o Carlos Augusto Strasser, né? Ele via, por exemplo, um carro e de repente aquele carro começava a capotar e ele tinha pressentimentos. Isso aconteceu muito comigo na adolescência e na psicografia, nas cartas, é muito comum isso acontecer. Então surgem cenas espontâneas. Então essa senhora saiu e entrou uma outra senhora. Enquanto essa outra senhora chegou para sentar, para falar comigo, eu tive uma visão, eu vi uma moça numa posição ginecológica, eu interpretei de maneira errada, pensei em vigilância, em pensamento leviano, alguma coisa nesse sentido, uma interferência espiritual, não dei muito crédito. E aí a mãe sentou, era uma mãe que queria notícia da filha. A mãe sentou e eu perguntei para a mãe, de que a sua filha faleceu? Ela falou, no parto. Então os espíritos estavam mostrando a cena do parto. Se eu tivesse confiança ali naquele momento, eles iriam até produzir mais cenas, de repente, bem mais meticulosa, né? Então isso é muito comum acontecer, essas cenas. Já houve ocasião da pessoa entrar, a mãe entra, de repente o filho entra junto, a gente vê o filho, né? Descreve o filho, e é muito comum, às vezes a mãe entra e de repente você vê uma cena, você vê um carro, de repente esse carro bate num poste, esse carro capota, e aí você vai descrevendo isso para a mãe, né? Eu me lembro que uma das primeiras manifestações que aconteceram nesse sentido foi de uma mãe aí, exatamente de Santo André, que tinha perdido um filho, o carro bateu num poste, a hora que ela entrou eu vi toda essa cena. Só que eu queria deixar claro que isso é extremamente espontâneo, nunca depende de mim. Os espíritos produzem e aí você tem que tentar entender, tentar interpretar, né? E ouvir também, é muito comum também quando a pessoa entra, ali se ouvir um determinado nome, fala assim, o avô tal, a avó tal, né? Tio tal, é muito comum isso acontecer também, no meu caso, né? Mas cada médium tem as suas características, né? Quando a gente está a caminho do fim do nosso podcast, a gente pede para o convidado dar uma dica de livro, de filme ou de algum tema sobre mediunidade ou espiritismo que lhe vem à cabeça. A gente queria essa dica de você. Então, existem muitos filmes interessantes, mas um filme assim que marcou muito a minha vida, como médium, assim, que eu adoro, já assisti ele várias vezes, é o Ghost, né? Eu gosto muito desse filme. O Ghost é um filme muito interessante, muito assim completo, né? É bem interessante mesmo. Fenômenos físicos, fenômenos de audição, vidência, enfim, é bem interessante. E além desse filme também, tem outros que eu vi também, aquele Minha Vida na Outra Vida, que eu gosto também. Tem um outro também, Se Fosse Verdade. Então tem vários. Agora, especificamente como espíritas, né, a gente lembra aí aquele filme As Mães de Chico Xavier. Eu assisti um filme recentemente também do maior médium cirurgião que já existiu, né, que é do Arigó, né, sobre o Arigó, bem interessante também. Agora, livros, um livro assim que eu gosto muito, que me toca muito, é o livro Nos Domínios da Mediunidade, do Chico. É um livro psicografado pelo Espírito André Luiz, né? É um livro maravilhoso que ele fala sobre todos os tipos possíveis de mediunidade, estuda, né, detalhadamente todos os tipos. É bem interessante esse livro. Não podemos esquecer também das próprias obras de Allan Kardec, né?
Se nós queremos conhecer mesmo sobre mediunidade, entender de maneira bem profunda o livro dos médiuns, né? Não tem outro livro, né? Alaor, foi um prazer imenso te receber no nosso podcast. Os ensinamentos, os conhecimentos absorvidos que você nos passou foram inúmeros e de grande valia. Então, eu só tenho que lhe agradecer e falar muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Imagina, Mariana, eu que agradeço a oportunidade de estar participando com vocês. Estou à disposição, né? Se precisarem, em outra ocasião, da gente participar de outros programas, abordar outros temas, enfim, né? Estamos aqui à disposição de vocês, tá? E que Jesus abençoe o trabalho seu, o trabalho do Arquimedes, enfim, da Casa Espírita que vocês fazem parte, do movimento espírita que vocês estão inseridos, né? Que Jesus abençoe todos vocês. Eu que agradeço, Alaor. Tento marcar esse bate-papo aqui. Eu não esqueço, acho que em junho de 2021, na pandemia, a pauta seria um negócio mais virado ali para o que estava acontecendo na época. A gente ficou um tempo parado, podcast, enfim, graças a Deus a gente voltou com muita vontade de seguir esse projeto, né? E a gente espera que sempre agregue na vida de quem assiste, né? De quem ouve esse episódio, que agregue com conhecimento, né? Que eu falo assim, que seja uma pergunta, uma resposta que, né, fica ali na cabeça da pessoa para despertar esse universo que o Espiritismo traz pra gente. Eu acho que eu já vou estar bem feliz se isso acontecer. Muito obrigado, viu, por ter participado com a gente. Imagina, foi um prazer, viu? Um prazer mesmo, tá? Está chegando ao fim mais um episódio. Mas antes, vamos lembrar de nos seguir nas redes sociais. No Instagram, podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Estamos também no Deezer e no Spotify, com podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Aproveitamos também para convidá-los a conhecer a nossa querida casa, que fica na rua Barão do Rio Branco, 430, Vila Eudízia, Santo André, São Paulo. Temos atendimento com preleção do Evangelho e assistência espiritual às segundas, quartas e sábados. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.